eu queria fazer mais uma aula hoje, só para a gente continuar o assunto que a gente estava discutindo, certo? Que era, bom, a primeira aula nossa foi uma introdução aos conceitos de sistemas digitais. E o que a gente viu foi que nos sistemas digitais é muito importante para a gente entender como o computador funciona, a gente entender números binários. Por quê? Porque o computador trabalha com números binários. O computador, tudo que ele trabalha é 0 e 1. Nós entendemos números decimais, certo? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então é importante que a gente tenha essa desenvoltura de passar de números decimais para números binários. Tudo que está armazenado no teu computador, tudo que o teu computador opera, move, transforma, é zeros e uns. Tem zeros e uns entrando quando você clica no mouse, quando você mexe o mouse, quando você digita alguma coisa no teclado, quando chega alguma coisa pela rede, é tudo zeros e uns entrando. E quando o computador responde, né, ele joga alguma coisa para a rede, ele desenha alguma coisa na tela, é tudo zeros e uns saindo também. Né? Essas coisas são transformadas, né? Os zeros e uns são transformados em luz pelos LEDs que estão no teu monitor, os zeros e uns são transformados em som pelo teu alto-falante em algum momento, né? É transformado em pulsos elétricos que vibram teu alto-falante, que vira som, que é uma onda mecânica. Enfim, tem várias transformações acontecendo. Mas dentro do computador, tudo que ele opera, manipula, é 0 e 1. Certo? O código que você digita lá em C, ele se transforma em zeros e uns em algum momento para ser executado. Tá? É por isso que é importante, então, a gente ter essa desenvoltura de falar de números binários e números decimais e saber navegar entre um e outro. Então, o que eu queria falar hoje, a aula de hoje é sobre a conversão de números binários para números decimais. Essa é parte da nossa desenvoltura que a gente quer adquirir. O que é conversão binário-decimal? Na aula de mais cedo, né, a primeira aula, eu ensinei vocês, ou eu mostrei para vocês como é que a gente conta em números binários, que é a mesma forma que a gente conta em números decimais. Tem muita coisa parecida, muita analogia entre os dois sistemas, né? Mas existem algumas diferenças, é claro. Os números binários, a gente só tem 2 símbolos. Nos números decimais nós temos 10 símbolos. Se eu tenho apenas 2 símbolos, eu sei que, né, quando eu já usei esses 2 símbolos, eu preciso aumentar o meu número, né? Então, isso aqui é 0, isso aqui é 1, isso aqui é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E se você quiser completar aqui, né, o que está à esquerda vazio, a gente pode sempre lembrar que é 0. Né? 0 à esquerda não muda o meu número. 0 à esquerda. Opa. 0 à esquerda. 0, 0, 0. 0, 0, 0. E a gente viu que isso aqui é bem a cara de uma tabela verdade. Né? Se os zeros fossem falso e os uns fossem verdadeiro, isso aqui era uma verdadeira tabela verdade. Tá certo? Então, deixa eu criar uma camada nova aqui. Então, como é que eu faço para converter de números binários para decimais? Por quê? Porque você não vai querer, né, toda vez que você precisar saber um número, por exemplo, se eu te disser, ou se eu te perguntar, né, que número é esse aqui? Né, isso aqui é um número binário, mas que número decimal esse número corresponde? Certo? Não é trivial se você me dizer isso daí. Batendo o olho, certo? E você também não vai querer contar de 0 até esse número para saber se esse é que número que é esse, certo? Então tem modos mais fáceis de você resolver isso daí. Tá? Uma coisa que você precisa perceber vamos entender primeiro como a gente faz com números decimais. Eu sempre gosto de fazer dessa forma. A gente entende como funcionam os números decimais, que aí a gente pode passar sem problema nenhum para os números binários, ou de um jeito mais fácil, né? Entender melhor como funcionam os números binários. Deixa eu passar uma linha aqui. Reta. Como é que funciona em números decimais? Se eu te der esse número 384, meu número preferido.
você sabe que esse número é 384, é muito automático para a gente entender isso. Né? Mas o que você está fazendo na tua cabeça, na verdade, é uma conversão rápida desse número, certo? Porque isso aqui, na verdade, é um 3, isso aqui é um 8, isso aqui é um 4. Mas o seu cérebro olha isso aqui, como eles estão juntos nessa ordem específica, você olha e sabe que é 384. Certo? E você consegue bater o olho nisso e falar, opa, isso aqui é um número maior que 100, menor do que 1000 e papapá. Certo? E como é que você faz isso? Na verdade, o que o seu cérebro está fazendo, o que você sabe que é verdade, mas é uma coisa tão básica que a gente muitas vezes não percebe, é que isso aqui é 4 mais o quê? Esse 8 aqui é quanto? Porque esse 8 está no meio, aqui está na segunda casa da direita para a esquerda, a gente sabe que ele não vale só 8, certo? Ele vale mais que 8. Ele vale 80. E esse 3 aqui, como ele está na terceira casa da direita para a esquerda, eu sei que ele não vale 3 só, nem vale 30. Ele vale mais, ele vale 300, tá certo? E aí, somando tudo isso aqui, eu tenho 384, tá certo? E se você for pensar, naquilo que a gente falou hoje cedo, você vai provavelmente perceber que, calma aí, deixa eu achar uma corzinha bonitinha, você vai provavelmente perceber que isso aqui é o quê? É 4 vezes 1, isso aqui é 8 vezes 10, e isso aqui é 3 vezes 100, certo? Mesmíssima coisa em números binários, né? Isso aqui vai de 10 em 10, certo? 1 vezes 10, se tivesse mais um número aqui, um 5 aqui, ia ser 5 vezes 1000, você sabe disso, né? A partir daí, talvez dê para a gente começar a pensar em números binários. Como? Vamos voltar para o nosso azul clarinho aqui. Como? Vamos fazer um traço aqui. Isso. Vamos escolher um número binário qualquer. Não um número binário tão grande quanto esse aqui. Vamos começar mais fácil. Certo? Se eu te falar esse número aqui. 1, 0, 1, 1. Que número é esse em decimal? Certo? Igualzinho aqui. Vai ser 1 vezes alguma coisa, mais 1 vezes, né? Vai ser esse 1 aqui, vezes alguma coisa. Esse 1, 0 aqui, esse 0 vai cair aqui. E esse 1 vai cair aqui com isso aqui. Certo? Se eu somar tudo isso aqui, a gente vai ver como é que faz soma em números binários, mas é a mesma coisa. Vai dar isso daqui. Né? E a gente não sabe que número é esse ainda, mas vamos descobrir. Tá. Que número é esse? Esse 1 aqui é o que? Ele é 1 vezes o quê? Ele está na primeira posição, então ele é 1 vezes 1. Esse segundo 1 aqui, né? Eu tenho esse 1, eu tenho esse 1, eu tenho esse 0 e eu tenho esse 1 aqui, certo? Esse 1 caiu daqui, esse 0 caiu daqui, esse 1 caiu daqui e o resto tudo 0. Né? Mesma coisa aqui, ó, tem esse 4, esse 8 e esse 3, né? Que é o meu 384 do meu número original. Esse 3 caiu daqui, esse 8 caiu daqui, esse 4 caiu daqui. Ó, meu número aqui, ó, 1, 0, 1, 1, certo? Esse 1 aqui, ele é vezes quanto? No meu número decimal, a segunda casa, que era 8 vezes 10, a terceira casa era 3 vezes 100. Né? Por quê? Porque era número decimal e ia de 10 em 10. 1, 10, 100. O multiplicador aqui. Aqui eu estou no número binário, ou seja, base 2. Meu número vai de 2 em 2. Então o primeiro é 1, o segundo é o quê? É 10? Não é 10, o segundo é 2. Ah, e o terceiro é o quê? Esse 0 aqui é vezes quanto? Não importa, né? 0 vezes qualquer coisa dá 0, mas vamos escrever para ficar claro. É 1, 2, vai multiplicando por 2, certo? Aqui ia multiplicando por 10. 1, 10, 100, 1000. Aqui vai por 2. 1, 2 vezes 2, 4. E esse último 1 aqui é vezes quanto? 1 vezes quanto? 8. 8. Então, o que você pode entender desse negócio aqui? Você pode entender que, do mesmo jeito que aqui, esse cara tem peso 1, esse cara tem peso 10, esse cara tem peso 100, do mesmo jeito você pode entender que aqui, esse cara tem peso 1, esse cara tem peso 2, esse cara tem peso 4, esse cara tem peso 8.
certo? E aí, a conta é muito fácil, porque os números binários, ou você está multiplicando por 1, ou você está multiplicando por 0, certo? E a posição dele vai dizer se é 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048, né, 4096 e assim por diante. 8.192 e aí vai embora. Né? Mas o que você vai fazer aqui é só somar esses caras. Do mesmo jeito que você somou 4 vezes 1, mais 8 vezes 10, que é 80, mais 3 vezes 100, que é 300, você pegou 300 mais 80 mais 4 e deu 384. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai somar 1 com 2, com 0 vezes 4 dá 0, e com 8, certo? 1 mais 2 mais 8 dá quanto? Dá 11. Então, esse número aqui, na base 2, e quando eu escrever esse 2 aqui embaixo, eu estou dizendo que ele é base 2, né? Ele é igual a 11 na base 10. Deu para entender? Na hora de converter, você não precisa fazer essa conta desse jeito. Eu vou mostrar um jeito mais fácil de resolver isso. Tá? Vamos fazer isso agora. Deixa eu colocar uma camada nova aqui e a gente começa a trabalhar nela. Aqui, vou apagar essa. Então vamos lá. Se eu te der esse número aqui, vamos pensar em 1, 0, 1, 0, 1. Certo? Esse número em binário. Que número é esse na base 10? Né? Esse número binário, qual é ele na base 10? Tá? Ó, só avisando já, vou adiantar que depois a gente vai ver qual que é o caminho ao contrário, né? Como é que eu sei 384 em binário? Que número é esse em binário? Como é que eu transformo esse cara para binário? Essa é a próxima aula. Mas agora a gente quer entender como é que eu olho para um conjunto de zeros e uns e digo que número é esse, né, no decimal, que é o que eu entendo. Tá? Como é que você vai fazer isso? Se liga. Vou botar em bem grande aqui, tá? 1, 0, 1, 0, 1. Esse cara aqui, lembra, qual que é o peso? Se fosse decimal, o peso ia ser 1, 10, 100, 1000, 10.000, certo? Tanto que em decimal, esse número aqui, se isso aqui fosse um número em decimal, ele ia ser 10.101. Porque esse cara tem peso 1, esse cara tem peso 100, esse cara tem peso 10.000. Ia ser 10.000 mais 100 mais 1. Como eu estou na base 2, vai lá, vamos acompanhar. Como eu estou na base 2, esse cara tem peso 1. Esse cara tem peso quanto? A unidade sempre é peso 1, né? Esse cara tem peso quanto? Antes. Puxinho, cara. Esse cara tem peso 1. Antes, esse cara aqui tinha peso 10, né? Se fosse o número decimal. Para mim, ele não tem peso 10, vai de 2 em 2, porque eu estou em números binários. Então, se esse cara aqui é um número binário, esse cara tem peso 2. Esse cara tem peso 4. Esse cara tem peso 8. E esse cara tem peso 16. Por que são esses números aqui? Só para a gente lembrar o que eu falei hoje de manhã. Esse cara aqui, só para ficar bem claro para a gente, toda vez. Esse cara aqui é 2 elevado a 0, esse cara aqui é 2 elevado a 1, esse cara é 2 ao quadrado, esse cara é 2 ao cubo, e esse cara é 2 à quarta. Né? Do mesmo jeito que 1, 10, 100, 1000 é 10 elevado a 0, 10 elevado a 1, 10 ao quadrado, 10 ao cubo e 10 à quarta. Né? Aqui para mim é 2, porque eu estou na base 2. Então eu estou dizendo o seguinte para vocês. Esse cara aqui tem peso 1, esse cara tem peso 2, esse cara tem peso 4, esse cara tem peso 8 e esse cara tem peso 16. Faz sentido intuitivamente, não é? Quanto mais para a esquerda o número está, você sabe que mais ele afeta o resultado, certo? Você sabe que eu tenho, por exemplo, eu tenho um número assim, um decimal, eu tenho 2007, sei lá. Esse 7 é maior que esse 2, mas esse 2 vale muito mais que esse 7. Esse 2 vale 2.000, enquanto esse 7 é só uma unidade que vale 7 só. Por quê? Porque quanto mais para a esquerda o número tá, mais ele vale. Se eu tiver esse 3 aqui, esse 3 é maior que todos os anteriores. Porque esse 3 nessa posição aqui, ele vale 30.000. Ele contribui com 30.000 para o meu número final. Mas aqui, os números, o número da unidade vale menos que esse, vale menos que esse, vale menos que esse. Qual menos ele vale? Esse cara aqui vale por 1, peso 1, esse segundo cara vale peso 2, o terceiro vale peso 4, o quarto vale peso 8, e o quinto vale peso 16. Se tivesse mais números, continuaria 16, 32, 64, etc.
Como é que eu sei, então, que número que é esse? É fácil. Você tem que pegar só... Deixa eu mudar de cor de novo. Tudo que você vai fazer é pegar esse primeiro número aqui e multiplicar ele por quanto? Qual que é o peso dele? 1, certo? Vezes 1. Certo? Vezes esse 1 aqui. Mais 0, que é esse número aqui, vezes o quê? Qual que é o peso desse 0? 2. Eu sei que dá 0, mas vamos escrever por extenso, né? Mais esse 1 aqui tem peso quanto? 1 vezes peso 4. Mais esse 0 vezes peso 8, mais esse 1 vezes peso 16, certo? Peguei todos os números aqui. Os 5 números, o primeiro com peso 1, o segundo com peso 2, o terceiro com peso 4, 8, 16. Quanto que dá isso aqui? Vamos fazer a conta. 1 mais 2 vezes 0, 0, mais 1 vezes 4, 4, mais 0 vezes 8, 0, mais 16 vezes 1, 16. 1 mais 4 mais 16, que dá 21 na base 10. Então, esse cara aqui, 1, 0, 1, 0, 1, 0, é o quê? Essa interrogação aqui, como é que eu apago esse negócio? Essa interrogação aqui, na verdade, eu sei o que é. É 21 na base 10. 21 na base 10. Tudo bem? Deu para entender? Vamos fazer mais um exemplo. E aí tenta fazer, pausa o vídeo e tenta resolver, se você já pegou a ideia. Né? Vamos lá, mais um. Criar um número novo aqui. Vamos pensar num legal. Um maiorzinho, né? 1, 1, 0, 1, 0, 1. Beleza. Esse número na base 2 é que número na base 10? Pausa o vídeo aí e tenta resolver. Na quinta-feira, a aula de quinta-feira, eu vou tentar resolver com vocês alguns exercícios. É importante você já ter pegado o jeito desse negócio e treinado um pouquinho. Treinar esse negócio é muito fácil em casa, certo? Não preciso passar exercício para você. Você vai chutar um conjunto de zeros e uns aqui, qualquer, e ver se você consegue converter. Como é que você sabe se você acertou ou não? Joga isso no Google. Escreve isso aqui no Google. Binary to decimal. E aí o Google vai lá e vai traduzir para você, ou vai converter para você e você vê se você acertou, tá? Então é um negócio muito fácil de estudar. E vamos fazer esse cara agora. Outra corzinha, né? Vamos lá. Esse cara aqui é o quê? E aí você começa a poder até simplificar as coisas, né? Esse primeiro 1 tem peso, né? Na dúvida. Não se apressar demais, vamos fazer devagarzinho. Esse cara, lembra, tem peso 1, esse cara tem peso 2, esse é 4, esse é 8, esse é 16 e esse é 32, certo? Olha como é simples. Esse primeiro cara é 1 vezes o peso 1. Mas esse cara aqui é 0 vezes o peso 2. 0 vezes o peso 2. Mais esse cara aqui é 1 vezes o peso 4. 1 vezes 4. Mais esse cara aqui é 0 vezes o peso 8. 0 vezes 8. Mais esse cara aqui é 1 vezes o peso 16. Mais esse cara aqui é 1 vezes o peso 32. 1 vezes 32. A nossa alegria é que essas contas são muito fáceis, porque é tudo vezes 1 ou vezes 0. Então a gente sabe a tabuada do 1, a gente sabe a tabuada do 0 mais ainda, né? 1 vezes 1. 1 vezes 1, calma. Mais 0 vezes 2, 0. Tudo que é vezes 0 é 0.
mais tudo que é vezes 1 é ele mesmo. 1 vezes 4, 4. Mais 0 vezes 8, mais 1 vezes 16, 16, mais 1 vezes 32, 32. Isso dá quanto? 1 mais 4, 5. 5 mais 16, 21. 21 mais 32, 53 na base 10. Então, esse cara aqui é 53 na base 10. Muito bom, né? Eu vou fazer mais um. E aí, você dá uma treinada aí. E aí, pra gente resolver alguns exercícios na quinta-feira, beleza? Isso aqui tem que ser segunda natureza pra você resolver, sabe? Tem que ser assim, dominado, fácil, entendi, tranquilo, hein, gente? Vamos lá, 1, 0, 0. Vou botar um de 1, 2, 3, 4, 7 dígitos, né? Um maiorzinho. De novo, pausa, tenta resolver desse jeito aqui, certo? Enquanto isso, eu vou pegar a minha corzinha aqui. Vamos lá. Só pra gente lembrar, esse cara é vezes 1, esse cara é peso 2, esse cara é peso 4, 8, 16, 32, a gente tem mais um aqui, que é 64, tá? Beleza? Então vamos lá. Primeiro é 0 vezes 1. 0 vezes peso 1, mais esse 0 aqui vezes o peso 2. 0 vezes o peso 2, mais 1 vezes o peso 4. É um negócio que você consegue até fazer de cabeça, certo? 1 vezes peso 4, mais 1 vezes peso 8. Mas é importante você aprender a escrever desse jeito, porque na prova eu vou querer que você me dê as contas, certo? Eu não vou saber não vou entender se você fez de cabeça, se você colou no 1 vezes peso 8, mais esse 0 vezes o peso 16. Desculpa o barulho aí, gente. A janela tem que estar aberta, senão eu vou morrer de calor aqui. Mais 0 vezes o peso 32, 0 vezes 32, mais esse 1 vezes 64. 1 vezes 64. Certo? Quanto que dá isso aqui? Dá 0 mais 0 mais 4 mais 8 mais 0 mais 0 mais 64, que dá 12 mais 64, que é 6672. 72. Posso ter errado. Não, não, para, gente. Tá tudo errado. 12 mais 62, 76, né? Já pensou em errar essas contas? Cuidado, hein? Confere suas contas na prova. Isso aqui foi, claro, só um exemplo. Né? Eu errei de propósito. Para você aprender que na hora da prova você tem que conferir sua conta. Então, 76 na base 10. Deu para sacar? É uma coisa que dá para você fazer de cabeça, cara. Se eu te passar um número aqui, né? É importante você entender como é que funciona essa formulação, mas você consegue fazer de cabeça. Se eu te der, por exemplo, isso aqui, por exemplo, né? Batendo o olho, esse cara tem peso 1, esse 2, esse 4 e esse 8. Se ele for 1, vai ser o peso dele. Se ele for 0, vai ser 0. Então esse cara é o quê? É 1 mais 0, mais esse cara é 1, 2, 4. Esse cara é peso 4, mais esse cara é o quê? Peso 8. Então 1 mais 2 mais 8, que dá. Mais 4 mais 8, que dá 13. Certo? Quando você pega o jeito da coisa, é legal você ter essa desenvoltura de poder bater o olho numa conta dessa e num número desse e falar, opa, esse número é tal. Certo? Uma coisa que é legal que eu falo para meus alunos é, ao longo do curso você tem que, é importantíssimo que você, pelo menos até os números de 4 bits, você pegue a desenvoltura de bater o olho e saber qual que ele é. Isso aqui é 0, isso aqui é 1, eu sei que isso aqui é um 2, sabe? É importante se acostumar com isso. Com a ideia de bater o olho nisso aqui e falar, oh, isso aqui é um 3, isso aqui é um 4, certo? Isso aqui é um 5, e assim por diante, né? Aí eu sempre lembro que o 1010 é 10. Né? Então eu sei que 1 é 11, 100 é 12, 101 é 13, 110 é 14, 1 é 15 e o 16. 16 é 1 aqui, 0000.
né? Já aumentou uma casa. Tudo bem, gente? É bem direto, bem rasteiro para você resolver esse tipo de exercício. Tá? Isso aqui é importante pra caramba, tem várias aplicações, né? Especialmente você poder bater o olho e entender o que está acontecendo com o número. E entender qual que é a codificação daquele número, como ele está sendo manipulado lá dentro do teu computador. Eu queria mostrar algumas coisas, mas eu vou mandar em forma de links para vocês, tá certo? Tem bastante possibilidade de aplicação desse negócio. O que eu queria que vocês fizessem por enquanto é, né, estuda esse negócio. Como estuda? Chuta um número, tenta converter ele de binário para decimal e aí vê se você acertou. Depois a gente vai fazer a mesma coisa de decimal para binário e aí você consegue conferir se você está sabendo mesmo, tá? Na quinta-feira a gente faz alguns exercícios. Então, hoje e amanhã você tem tempo para estudar isso aqui, fazer alguns testes, certo? Coisa de alguns minutos você consegue pegar o jeito. Beleza? Quinta-feira tem que estar todo mundo sabendo, hein, gente? Então, é isso aí. Essa é a nossa aula assíncrona, beleza? A gente tem aula síncrona de terça e quinta. Eu vejo vocês lá. E vejo vocês aqui no grupo do Microsoft Teams.